Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Ex-Edu, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Edu, a gente está num mês especial aqui que a gente fala de relacionamentos, não é mesmo? E hoje, olha, a gente já começou falando na primeira semana de setembro sobre como é que é um processo de divórcio, como ele é feito. Na segunda seguinte, a gente falou sobre partilha de bens, quem fica com o quê, né? E nessa edição de hoje também tem a ver com partilha, mas o problema é que a gente está discutindo o pós-vida, né? Nem sempre, né? Porque a partilha também pode ser feita em vida. E vida, isso. Tem esse detalhe. A gente pode fazer, por meio dos mecanismos de planejamento sucessório, a partilha em vida. Mas o instrumento mais utilizado para o planejamento sucessório, Fernando, ainda é o testamento. E quando a gente fala... Por que a gente fala sempre em planejamento sucessório e testamento? Por que a gente usa essa expressão? Porque, na verdade, o que releva é a gente ter a nossa vontade respeitada depois que a gente não estiver mais na vida, né? Depois que a gente não estiver mais aqui. E aí a lei vai oferecer uma série de ferramentas. E a ferramenta que é mais utilizada, até pelo tempo, né, de sua existência, é o testamento. Ou seja, é um documento que você elabora dizendo como você quer que os seus bens sejam dispostos depois do seu falecimento. Isso é o testamento. O testamento é regrado por lei. As cláusulas têm que obedecer às disposições legais. Ele é cheio de exigências que muita gente vai entender como mera burocracia, mas que na verdade é uma segurança, porque quanto mais delimitada for a situação, quanto mais exigências se fazem, na verdade, mais facilidade nós vamos ter de respeitar a vontade do falecido. Então, o testamento não pode ser articulado de forma dúbia ou confusa, não. Ele tem diretrizes que devem ser seguidas para que a sua validade seja respeitada, tá, Fernanda? Entendido. E esse episódio aí, né, de um bilionário que deixou a herança dele para o Neymar, como é que a gente explica isso? Isso pode ser feito? Olha só, aqui no Brasil nós temos algumas limitações. Aqueles que têm os chamados herdeiros necessários, que são os herdeiros necessários? É o ascendente, o descendente e o cônjuge. Então, quem tem pai, mãe vivo, quem tem os filhos, quem é casado ou vive em união estável, não pode deixar a totalidade dos seus bens para ninguém. Mas ele pode respeitar, ele pode deixar até metade do seu patrimônio em testamento. E é bom que a gente diga o seguinte: não é só em testamento, é a soma de testamento, doações em vida, partilha em vida, né? Não pode ultrapassar 50%. Por quê? Porque 50% da herança tem que ser destinada à chamada sucessão legítima. O que é a sucessão legítima? É aquela que é regulada pela lei. Então eu posso dispor livremente, se eu tenho herdeiros necessários, de metade do meu patrimônio para a sucessão testamentária e metade do meu patrimônio para a sucessão legítima. Na parte referente à sucessão testamentária, eu sou absolutamente livre para deixar a minha herança para quem eu bem entender, até para o Neymar. O que não vai acontecer no meu caso, tá, Fernanda? Entendi. Mas olha só, pelo que eu li dessa reportagem aí do Neymar, o cara não tem herdeiros. Então ele pode deixar os 100% para o Neymar ou os outros 50% vão para o Estado? Não. Se ele não tem os chamados herdeiros necessários, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro / companheira, ele é livre para dispor como ele quiser da sua fortuna. Não tem problema nenhum. Ou seja, o Neymar vai ficar mais rico do que já é. Como se precisasse, né? Eu acho até que é uma boa hora para ele fazer uma boa ação, né? Tomara que faça, né? Tomara que faça, né?
antigamente chamado de menino Ney, né? Agora o adulto Ney, né? Precisa agir como adulto e, de repente, diante de uma situação dessas, entender que ele não precisa daquele patrimônio e dar a destinação para aqueles que realmente, para quem realmente o valor vai fazer diferença, né? Isso É. seria muito bom. E isso Mas não é uma manifestação de ninguém que tem rancor do Santos, não é isso? não de jeito. Nada contra o Santos, do Pelé, do Edu, né? Nada contra o Neymar, nada contra o Santos que nos deu o nosso querido Ganso. Eu, como tricolor, sou fã do Ganso, que jogou com o Neymar no Santos, né? Nada contra. Agora, se ele quiser, ele tem o direito, a Constituição garante o direito de herança. Então, ele pode ficar com a totalidade desse patrimônio. E é muito engraçado, Fernanda, porque essas liberalidades, dentro dessa parte que a gente chama de parte disponível, elas podem beneficiar quem quiser. Agora, vamos lembrar o seguinte, que a gente não pode beneficiar quem não seja pessoa. No testamento, eu tenho que fazer a minha liberalidade para a pessoa. Eu não posso deixar, por exemplo, para os meus gatos, não posso deixar para quem não seja considerado por lei pessoa. Mas eu posso deixar, inclusive, para pessoa jurídica, sabia, Fernanda? Uhum, não Eu sabia. posso, por exemplo, instituir uma fundação com o valor que eu tenho. Se eu não tenho herdeiros necessários, 100% eu posso dispor. E eu posso dispor, por exemplo, olha que coisa bacana seria, né? Eu posso, se eu tivesse uma fortuna para deixar, e não tivesse herdeiros necessários, eu poderia deixar, por exemplo, para uma fundação chamada Fundação Menino Neymar, por exemplo, destinada a jovens carentes e poderia determinar, inclusive, que se construísse um estádio ou um centro de treinamento com acomodações para esses jovens eventualmente necessitados. Poderia homenagear o Neymar, dando até o nome dessa fundação, Fundação Menino Ney. Não seria muito bacana, Fernando? Seria, mas fundação pode, pessoa jurídica não? Como é que é isso? Pessoa jurídica sim, né? Sob a forma, a fundação é uma pessoa jurídica, né? Tá, ele poderia então ter destinado o dinheiro não para o Neymar pessoa, mas para uma pessoa jurídica que seja uma fundação. Por exemplo. Mas Tá. ele pode destinar para o Neymar. Se ele não tem herdeiros necessários, deixa ele entregar o dinheiro dele para o Neymar e torcer para que o Neymar faça bom uso desses valores. Quem sabe o próprio Neymar não resolve acumular esse patrimônio com tantos fãs, admiradores, e depois ele mesmo, né, dispor sobre isso no seu próprio testamento. Pode Uhum. ser, quem sabe. É um menino bom, é um menino bom. Zedu, no caso do Armani, né, lá na Itália, Sim. ele deixou a vontade dele, né, de que como que haveria sucessão dos negócios, né, a venda de parte do controle acionário e a história de que ele sempre resistiu muito durante a vida, né, a que ele tivesse outros sócios e que agora é um desejo dele. Como é que a família faz? Tem que seguir. Tem que seguir. Aqui também seria possível isso, tá, Fernanda? Se eu faço essa determinação aí, eu posso, por exemplo, fazer uma doação sob condição, sabia? Eu Aham. posso, na minha parte disponível, eu posso dizer o seguinte: olha, eu vou deixar para você um apartamento, mas eu quero que esse apartamento, você só vai receber esse apartamento se você pegar parte das minhas cotas empresariais aí e doar para os meus sócios, por exemplo, né? Existe a doação condicional, a cláusula testamentária, ela pode ser sob condição também. Uhum. Então, nós temos muitos mecanismos aí de fazer o planejamento sucessório. E o testamento é riquíssimo nessas possibilidades, respeitada a parte disponível. É. E Ó, essa questão da parte disponível, da legítima, é uma ah, questão bastante polêmica, tá, Fernanda? Porque não é todo ordenamento jurídico que tem isso. Em alguns países, você só recebe a sucessão pelo parentesco, né, a chamada sucessão legítima, se você não tiver deixado testamento.
Em alguns países, a cota, chamada parte disponível, é maior do que no Brasil, que é metade, enfim, isso vai variar. Mas no nosso ordenamento jurídico, só metade do patrimônio para quem tem herdeiros necessários e a totalidade para quem não os tem. E é possível você instituir cláusulas que criem condições para que a pessoa receba a sua parte na herança. Tá, Não vamos às pode perguntas. ser cláusulas que contrariem a lei ou que Ah, sejam de execução impossível, porque aí ela não tem validade. tenho perguntinhas aqui. Uma delas é do Vamos Charles, lá. pedindo para você falar de colação. Colação. Colação é sempre uma. Quem é que está perguntando, Fernando? É o Charles Risk, seu colega. Charles Isque, pessoa queridíssima. Saudades, viu, Charles? A colação é o seguinte: você, quando faz doações durante a vida, você pode fazer doação, por exemplo, para seus sucessores. Só que esses sucessores, depois do seu falecimento, são obrigados a declarar aquilo que recebeu de você em vida. Por quê? Porque o artigo 544 do nosso Código Civil vai dizer que toda doação feita para descendente, de ascendente para descendente, ou seja, para um herdeiro necessário, que essas doações são consideradas antecipação de herança, ou seja, antecipação da legítima. Se são uma antecipação, eu vou ter que fazer uma operação contábil depois para igualar os quinhões hereditários. Por quê? Porque todos os herdeiros da mesma classe devem receber o mesmo quinhão. Então, se eu fiz uma antecipação dessa legítima, eu tenho que fazer a chamada colação. O que é colação? É uma relação. Eu tenho que relacionar aquilo que eu recebi a título de antecipação de herança, fazer uma operação contábil para equiparar, para equalizar os quinhões hereditários. Entendido. Zedu, Entendeu, Fernanda? Porque a gente explica isso para os alunos e nem sempre eles entendem, viu? e não, acho que todo mundo já entendeu. Fica aqui, meu, muito obrigada pela sua participação. Segunda que vem tem mais. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta, Fernanda.